Passos Gonçalves, expressiva figura do movimento espírita. A questão da assexualidade para ser respondida novamente nesta edição. Ouvinte quer nossa opinião sobre o livro intitulado O Abismo. Por que a morte infunde tanto medo, apesar da crença em Deus? Por que é tão difícil demover as pessoas de suas crenças antigas? Encerra-se o primeiro ciclo de palestras da USE nesta semana com mais 2 eventos. Ouvinte, muito bom dia. São 11h30 em Garça. Caro ouvinte, se o programa é bom para você, não se esqueça de recomendá-lo aos seus amigos e familiares. Passe o site da Unirádio a amigos e parentes distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. www.uniradio.com.br, repetindo, www.uniradio.com.br. Atenção, além de acompanhar o programa ao vivo pela Unirádio, você ainda pode ouvir Momento Espírita a qualquer momento pelo Facebook e também pelo YouTube, buscando por Caminho de Damasco, Garça. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. E se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que acha interessantes, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. E você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação ou pode usar a internet e nos mandar seu recado em qualquer horário. E atenção para o e-mail de Momento Espírita. momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo o e-mail de Momento Espírita. momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. O número do WhatsApp para você se comunicar conosco a qualquer momento é o 997 512397 da Vivo. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária Garça, no endereço Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, ou nos trazer pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. Preste atenção ao livro que vamos sortear logo mais, entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia, dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita. Quem tem medo da obsessão? É uma obra do escritor Richard Simonetti. E nesta obra o tema obsessão espiritual é tratado de forma simples e bem acessível à compreensão de todos os seus leitores. Quem tem medo da obsessão é uma obra muito esclarecedora e foi publicada na cidade de Bauru, onde reside o autor. E no domingo passado ganhou o livro o ouvinte Orlando Lourenço, da cidade de Gália. Ligue para o telefone fixo 3471-0700 aqui da Unirádio ou para os seguintes celulares. Celular da Vivo 997-512397 ou para o celular da TIM, que é o 981-792405 até o meio-dia e concorra a um exemplar do livro Quem Tem Medo da Obsessão. Você pode utilizar também o WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use para isso o número da Vivo 997-512397. Participe do programa. Mande o seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. O e-mail de Momento Espírita é momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E esta é a edição 2038 de Momento Espírita, 45 anos no ar. Gustavo Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Nesta apresentação, Juliana e Cláudio. As participações, Marco Antônio, Luiz Eduardo e Sônia. Na secretaria, Luiz Eduardo e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz.
Prezado ouvinte, muito bom dia. Jesus Gonçalves, figura conhecida e respeitada no movimento espírita brasileiro, nasceu em 1902, em Borebi, cidade próxima a Bauru. Frequentou muito pouco a escola. Na verdade, foi um autodidata, fez-se sozinho. Desde cedo encantou-se com o jornalismo e na juventude escreveu vários artigos e poesias para os jornais bauruenses. Acometido do mal de Hansen, doença mais conhecida como lepra, terrivelmente discriminada pela sociedade da época, passou o restante da vida internado em hospitais. Espírito dinâmico, chegou a fundar uma emissora de rádio no leprosário de Pirapitingui, mas a doença e mais do que isso o preconceito que sofria e que via seus companheiros sofrerem, levaram-no a descrer de Deus. Conta-se que uma das pacientes do leprosário por várias vezes tentara lhe passar conhecimentos da doutrina espírita, mas ele, sempre revoltado, bradava contra Deus, pois não podia aceitar a carga de aflição que ele e os demais enfermos vinham suportando. Em março de 1943, faleceu uma das pacientes, Anita, e enquanto velavam seu corpo, uma outra paciente, Mafalda, passou a dizer que estava vendo Anita ali em pé, presente na sala. Jesus chamou-lhe a atenção diante de todos, dizendo que aquilo não passava de uma alucinação, que tudo era bobagem, E não obstante sua teimosia em negar a vida espiritual, vários companheiros lhe deram livros espíritas, mas ele os recebia com indiferença. Certo dia, porém, Jesus foi acometido de uma dor insuportável e, no auge do sofrimento, retirou um copo de água da talha, colocou-o sobre a mesa da cozinha e disse: "Se Deus existe mesmo, dou 5 minutos para que coloque nessa água um remédio que me alivie a dor." E marcou no relógio. Conta ele próprio que, passados 5 minutos, quando começou a beber a água, notou que ela estava excessivamente amarga. Impressionado, chamou um companheiro e pediu que o provasse, e para maior surpresa, ele o confirmou. Bebeu então todo o conteúdo do copo e minutos após, a dor já havia passado. Diante do inusitado, Jesus pegou os livros espíritas que ganhou e passou a lê-los um por um. Daí por diante, redirecionou sua vida e passou a entender que nada acontece por acaso e que a doença que o acometera devia ter relação com vidas anteriores. Tornou-se um verdadeiro apóstolo da causa espírita, estendendo-a como verdadeira causa de Jesus. Conta-se que em 1947, ano que desencarnou, mais da metade dos 5.000 internos do hospital de Pirapitingui faziam parte do quadro de associados do Centro Espírita Santo Agostinho, que ele próprio fundou. Mas a trajetória de Jesus Gonçalves na doutrina não terminou com sua desencarnação. Através da mediunidade cristalina de Chico Xavier, ele continuou produzindo poesias de elevado teor espiritual. No cartório de registro civil de Botucatu, encontramos o registro de nascimento do menino Jesus Gonçalves em 1902. Entretanto, muitos não sabem que ele, depois de desencarnado, pediu que não o chamassem de Jesus, mas de Jesus. Jesus Gonçalves, pois se considerava indigno de ostentar o mesmo nome do admirável mestre da Galileia. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte de Momento Espírita, aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Perguntas formuladas num domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos então à primeira participação de hoje. Atenção, ouvintes, no domingo passado, ao responder uma pergunta sobre assexualidade do ouvinte Cristiano de Veracruz, deixamos de apresentar a parte final ou o fecho da resposta, e achamos que com isso prejudicamos o entendimento da nossa colocação. Por isso vamos responder novamente a pergunta do Cristiano, que foi a seguinte: segundo o Espiritismo, qual é a causa da assexualidade humana,
A causa estaria em existências passadas? Seria uma prova ou uma expiação? Primeiramente, vamos dizer o que é a sexualidade para os nossos ouvintes. A palavra já está dizendo, trata-se de uma completa ausência de atividade sexual. Assim, podemos dizer que assexual é todo indivíduo que não pratica o sexo, ou por opção, ou por não ter necessidade. Neste último caso, porque não sente atração sexual por ninguém e por isso mesmo é indiferente ao sexo. Esse indivíduo pode ser homem ou mulher. Uma pesquisa realizada na Inglaterra em 2004 mostrou que apenas 1% da população daquele país é assexual. Não é difícil, sob o ponto de vista espírita, fazer-se uma ideia do que pode estar atrás dessa condição de assexualidade. De um modo geral, podemos dizer que há causas desta mesma vida e causas que provêm de vidas anteriores. Pode ser expiação, Cristiano? Sim, pode, quando uma conduta sexual pervertida de encarnação ou encarnações anteriores acabou por afetar o centro genésico do indivíduo, de tal forma que ele renasceu sem as funções sexuais. Pode ser uma prova, Cristiano? Pode também. Quando o próprio espírito decidiu renascer nessa condição, sem capacidade sexual ou de procriação, para sofrer o que ele próprio pode ter feito alguém sofrer no passado. Alguns espíritos, logo que tomam consciência dos danos que causaram em suas relações amorosas, passam a sofrer as consequências da culpa e do remorso, e por isso mesmo se predispõem a passar uma vida sem o sexo, como uma forma de autopunição para alívio de sua consciência. De outras vezes ainda poderia ser o caso de espíritos que pedem para nascer sem a libido, para não fazer outras pessoas sofrerem, como já fizeram no passado, com medo de contrair mais dívidas morais. Um caso como esse poderia se enquadrar como dor-auxílio, na classificação de André Luiz. Portanto, é possível que o assexuado tenha trazido essa condição por motivos do passado. No entanto, não podemos deixar de considerar que a não utilização do sexo ou a repressão sexual pode ser uma opção de quem escolheu esse caminho para se dedicar a alguma missão específica. Nesse caso, trata-se do que em psicologia chamamos de sublimação. É o que acontece, por exemplo, com as pessoas que decidiram por uma carreira sacerdotal ou uma missão espiritual, onde a abstinência sexual é uma regra ou uma necessidade. Por outro lado, Cristiano, alguns autores consideram ainda que a assexualidade também pode decorrer de uma condição ou trauma psicológico causado pelo tipo de educação que o indivíduo, homem ou mulher, recebeu desde a infância. Neste caso, muito mais no passado do que hoje, não era muito raro encontrar pessoas que se conservavam celibatárias a vida toda, que nunca tiveram nenhuma relação sexual com ninguém, por medo do sexo, por considerá-lo pecado perante Deus, em decorrência de uma educação religiosa rígida e castradora. E o Cristiano de Veracruz ainda nos enviou mais uma pergunta. Vamos responder a primeira. Perdão, ele enviou mais perguntas e vamos responder agora a primeira. Ele quer saber se o livro intitulado O Abismo, de R.A. Ranieri, seria uma obra antidoutrinária, ou seja, se o teor dessa obra contraria princípios da doutrina espírita. R.A. Ranieri é o autor espírita que, entre suas obras, publicou duas cujos conteúdos teriam sido orientados pelo espírito André Luiz, aquele mesmo espírito que se comunicava por Chico Xavier e autor da série Nosso Lar, que tem grande aceitação entre os espíritas brasileiros. Essas duas obras de Ranieri são O Sexo Além da Morte, de 1973, e O Abismo, de 1985. Ambas sempre foram objeto de polêmica no meio espírita e até hoje têm sido objeto de restrição por muitos conhecedores da doutrina.
Já tivemos contato com essas obras logo que foram lançadas e achamos que, em alguns aspectos, elas deixam a desejar. Talvez, se voltarmos a lê-las novamente, passamos a ter uma opinião diferente. Ranieri, que já desencarnou e teve papel importante no movimento espírita, não foi propriamente um médium psicográfico nessas obras, mas teria recebido inspiração para escrevê-las. E ele próprio considera razoável que tais informações tenham vindo por seu intermédio, porque naquele momento, cerca de 30 ou 40 anos atrás, Chico Xavier, principal médium de André Luiz, devido ao seu alto grau de espiritualidade, não teria como trazer revelações tão chocantes. No primeiro livro, mostrando os desvarios do sexo no plano espiritual por parte de espíritos inferiores, e no segundo livro, descrevendo regiões abismais, ainda mais tétricas do que as do chamado umbral, onde imperariam a violência e a maldade. Devemos considerar, entretanto, que qualquer que seja a descrição de um autor, deste ou de qualquer outro, ela sempre demonstra a sua própria maneira de ver ou de encarar as coisas, segundo suas ideias e concepções. No caso desta obra, quando as informações ainda passaram pela mente do Ranieri, ainda há mais esse crivo, que é a sua interpretação pessoal, até chegar a se transformar em texto escrito. No final, restaram, portanto, essas obras que vieram para serem lidas, analisadas e julgadas pelos leitores, especialmente pelos leitores espíritas. Até podemos considerar que há uma probabilidade razoável do que Ranieri escreveu possa ser ou se aproximar da realidade. A questão não está propriamente em ser obra antidoutrinária, ou seja, em contrariar a doutrina espírita em algum de seus princípios fundamentais, mas em se dar crédito a tudo que escreveu e do modo que ele escreveu em nome da doutrina. Allan Kardec considerou a necessidade de o espírita ler tudo e tudo passar pelo crivo da razão e do bom senso, sem o que uma obra, dependendo do que ela apresenta, pode cair no ridículo. Livros como O Abismo, portanto, que apresentam revelações de grande impacto, podem agradar ou desagradar, podem encerrar mais verdades ou menos verdades, mas podem também extrapolar em termos de imaginação. Portanto, convém que sejam lidas por pessoas que já têm um conhecimento espírita, que no mínimo já leram Kardec e que desse modo podem tirar conclusões mais razoáveis, baseando-se nos princípios fundamentais do Espiritismo. É bom que se diga, contudo, Cristiano, que Allan Kardec jamais condenou ou proibiu qualquer tipo de leitura. Antes, incentivou o exercício da razão, até para as obras que combatem a doutrina. Se o Espiritismo colocasse restrição em alguma leitura, ele cairia no mesmo erro das religiões que não admitem que seus adeptos tomem contato com ideias diferentes, com medo de que eles possam abandoná-las. A doutrina espírita não pode ter medo da verdade e, portanto, não se abala diante de publicações que possam provocar suspeitas. A verdade que prevalece é aquela que é aceita pela grande maioria dos espíritos encarnados e desencarnados. E atenção, ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 3471-0700 ou pelos seguintes celulares, o da Vivo, que é o 997-512397, ou o da TIM, que é o 981-792405, e concorrer ao livro Quem Tem Medo da Obsessão, de Richard Simonetti. Lembre-se, pelo telefone da Vivo, 997-512397, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe! Uma ouvinte que diz ouvir Momento Espírita todo domingo fez o seguinte comentário. Ela diz ter uma tia bem idosa, que está muito doente, e tudo indica que não vai ter muito tempo de vida. Mas sua tia está dizendo às pessoas que chegam ali que está com muito medo de morrer. Acontece que ela sempre demonstrou ter muita fé,
frequentava a igreja e fazia suas orações em casa. A ouvinte sempre viu essa tia como um exemplo de devoção, mas agora está surpresa, achando que ela não acreditava tanto assim. Pediu que fizéssemos um comentário sobre isso. O medo em si é um mecanismo natural que existe em todos nós, porque faz parte do instinto de conservação. É o mesmo modo dos animais, que, embora irracionais, também não querem morrer. Contudo, no ser humano, o medo pode adquirir outras conotações, justamente porque temos consciência da vida e acreditamos na vida depois da morte. Na verdade, muita gente tem medo, não da morte em si, mas do que pode acontecer depois dela. O fato de a pessoa acreditar em Deus e na vida futura, em certos casos, pode acarretar um medo particular, principalmente se ela acredita no inferno, ou na possibilidade de ser condenada ao sofrimento por toda a eternidade, o que é absurdo para o Espiritismo. Esta questão sempre foi discutida entre psicólogos clínicos que veem certos transtornos de comportamento em adultos como produto de medos que foram inculcados na infância por uma educação religiosa deturpada, inclusive o medo de Deus. Não sabemos precisamente o que acontece com sua tia, cara ouvinte, mas pelo fato de você nos dizer que ela sempre foi muito religiosa, é possível que agora, na expectativa do fim da vida, ela entre em conflito de consciência. Não propriamente por erros graves que tenha cometido, mas por situações que antes não lhe pareciam tão relevantes, mas que, com o avançar da idade, como a cobrança é maior, eles retornam à sua consciência com uma carga muito pesada de culpa. Este é um problema que o Espiritismo procura prevenir, na medida em que não quer que cultivemos a ideia de um Deus punitivo e severo, mas compreensivo e misericordioso, como Jesus ensinou. Na verdade, ninguém está perdido, pois todos são seus filhos. Por mais erros que tenhamos cometido, sempre é momento de recomeçar, porque Deus nos dá todas as oportunidades do mundo para nos reabilitarmos diante de nós mesmos. É isso que devemos passar para as pessoas que, como sua tia, encontram-se em estado muito avançado de enfermidade, talvez beirando a desencarnação, e que precisam de palavras de conforto e esperança. Deus é sempre bom, nós é que não somos. Por isso é que queremos julgar as pessoas pelos nossos preconceitos e acabamos, na hora fatal, nos julgando a nós mesmos pelos mesmos critérios. A nossa ouvinte professora Leninha pergunta: por que é tão difícil demover pessoas de uma determinada crença, mesmo que essa crença seja ilógica e absurda e fere o mais elementar princípio de razão? Parece que quanto mais você procura demonstrar que 1 mais 1 são 2, mais ela se fecha na sua maneira de crer. No segundo capítulo do Livro dos Médiuns, Allan Kardec trata justamente desse assunto. O capítulo tem por título Do Método. Ele está se referindo às formas como podemos abordar conhecimentos espíritas com pessoas não espíritas, considerando que todos nós, seres humanos, quando chegamos a um nível de conhecimento mais elaborado, como filosofia e ciência, temos uma tendência natural de querer convencer os outros de nossas verdades. Isso acontece muito mais quando se trata de religião, pois a fé é um sentimento dos mais enraizados na alma humana, não apenas por causa da educação que recebemos nesta vida, mas muito mais pelo tipo de crença que vivemos cultivando ao longo de muitas encarnações. Logo, querer demover uma pessoa de sua crença e trazê-la para a nossa é muito sério. Allan Kardec aconselha que não devemos jamais tentar fazer algo nesse sentido. Quando a pessoa está bem com a sua maneira de crer, quando a sua religião atende plenamente aos seus anseios e necessidades. O Espiritismo não veio para competir com as religiões, e muito menos para criar polêmicas em torno da fé.
Ele veio para ajudar e não para confundir o coração das pessoas. A fé é um valor sagrado, sempre deve ser respeitada quando se trata de uma religião respeitável e que contribui para o bem da humanidade. A doutrina espírita, segundo Allan Kardec, veio sim para aqueles que têm dúvidas quanto às suas crenças, ou para aqueles que não estão satisfeitos com o caminho religioso em que foram educados e estão à procura de respostas para o sentido e os problemas da vida. Por isso, Kardec aconselha que o espírita nunca deve tentar fazer a cabeça de ninguém. Seu papel é de informar quem quer ser esclarecido. É o de assistir àqueles que o procuram, sem cobrar ou exigir conversão religiosa de ninguém. E desde que essas pessoas se mostrem abertas a ampliar seus conhecimentos, apresentar-lhe então a doutrina que poderá ou não ser por elas acolhida. O espírita, em último caso, só participaria de uma polêmica se provocado, se alguém fizer uma afirmação absurda ou injuriosa contra o espiritismo. Neste caso, seu dever é defender seu ponto de vista e o ideal que abraça. Logo depois do sucesso do programa Pinga Fogo, na década de 1970, assistido por milhões de brasileiros, Chico Xavier foi levado a um outro programa de TV para uma entrevista. E a primeira pergunta que o entrevistador fez a ele, em tom de provocação, foi a seguinte: Senhor Chico Xavier, muitos intelectuais e homens eminentes do mundo não acreditam no espiritismo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Com muita calma, Chico esboçou um sorriso característico de sua pessoa e simplesmente respondeu: é um direito que eles têm. Não houve discussão. Assim, Leninha, se uma pessoa nos pergunta sobre o espiritismo, devemos responder, mas baseando-nos naquilo que ela já sabe. Neste sentido, Allan Kardec diz que se uma pessoa que vem a nós não acredita nem mesmo que tem uma alma, vamos perder tempo em falar a ela sobre espírito. Mas se ela já acredita na alma, fica mais fácil partirmos da ideia que ela tem para chegar ao conceito do espiritismo. Dependendo da pergunta que faz, podemos perceber onde ela quer chegar. Assim, há perguntas sérias e bem intencionadas dos que realmente querem saber, mas há aqueles que escondem uma segunda intenção, apenas para provocar polêmica. Ora, o Espiritismo não acredita neste último tipo de pergunta, porque ela não tem por objetivo o esclarecimento, mas apenas o debate. E o debate, em si, não leva a nada, porque não contribui para as pessoas se modificarem. Quanto mais ela é contrariada, mais ela se firma em suas convicções, principalmente em matéria de fé religiosa, cujo sentimento já está cristalizado na sua alma. Atenção, ouvinte, você ainda pode telefonar para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, Quem Tem Medo da Obsessão, de Richard Simonetti. Nossos telefones à disposição são os seguintes: telefone fixo 3471-0700, celulares da Vivo, número 997-51-2397, da TIM, 981-79-2405, e o WhatsApp, que você pode também utilizar, 997-51-2397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz.
Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, a vida, a morte e a inteligência. Eis um tema que muitas vezes assusta: a morte. Neste capítulo 4 do Livro dos Espíritos, Kardec trata justamente desta questão sob o título A Vida e a Morte, e em seguida sobre inteligência e instinto, questão 68 a 75. Para nós encarnados, à primeira vista, a vida é a do corpo biológico, que nasce, cresce, reproduz e morre, completando o que chamamos de ciclo de vida na Terra. Na vida terrena, o corpo é o primeiro e o mais destacado instrumento de identificação pessoal, perceptível aos nossos sentidos, delimitado e sujeito às intempéries. Depois do período de sua gestação no ventre materno, o nascimento do corpo é a primeira manifestação de vida, ao passo que sua morte encerra esse ciclo. Mas atrás do cenário físico do mundo, o que muita gente não imagina é que há um espírito que já existia antes do corpo e que continuará a existir depois que esse corpo morrer. Essa visão de anterioridade e posteridade da alma é o principal postulado do Espiritismo, a continuidade da existência à imortalidade. A encarnação, propriamente dita, começa na concepção do novo ser, que vai acionar o mecanismo natural de seu desenvolvimento, e a desencarnação acontece quando o corpo não tem mais condições de se manter vivo. Logo, na ordem natural do fechamento do ciclo terreno, primeiro ocorre a morte e em seguida a desencarnação. Os espíritos disseram a Kardec que a causa da morte dos seres orgânicos, inclusive do ser humano, é o esgotamento dos órgãos, e a consequência natural da morte é o desprendimento do espírito, a que damos o nome de desencarnação. Neste caso, o cadáver volta à terra e o fluido vital que animava o corpo retorna à massa fluídica universal. Allan Kardec explica como se dá esse processo em nota à questão 70 do Livro dos Espíritos. A partir da questão 71, entretanto, ele trata da inteligência e do instinto, mostrando que o instinto é uma inteligência primitiva, um automatismo de que a natureza se vale para preservar a vida biológica, enquanto que a inteligência, uma faculdade própria do espírito. Aliás, a inteligência é uma das formas como Deus se manifesta no homem, pois Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na condição em que vivemos neste planeta, o instinto é indispensável. Mas quando o espírito já atingiu um certo nível de evolução, ou seja, quando chegou à condição humana, ele já inicia a educação do instinto, com o propósito de conduzi-lo a um nível superior. Eis porque eu, você, todos nós, podemos nos educar, canalizando nossos impulsos instintivos para o bem. A razão que a manifestação da inteligência através do raciocínio não atinge no homem o grau mais elevado de realização, porque ela mesma está se desenvolvendo continuamente. Utilizá-la para a prática do bem é a meta fundamental da vida, para a qual Jesus vem nos chamando a atenção há mais de 2000 anos. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita todo domingo, a partir das 11h30 aqui na Unirádio. E que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora ou do Centro Espírita Caminho de Damasco. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo nosso e-mail:
momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. E chegou o Momento Meimei, hoje com a participação do Luiz Eduardo. Bom dia, Luiz Eduardo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, ouvinte de Momento Espírita. 2 homens, muito doentes, ocupavam o mesmo quarto de hospital. Um deles ficava sentado na cama por 1 hora todo dia como forma de melhorar a circulação. A sua cama era próxima da única janela do quarto. O outro permanecia deitado. Logo surgiu um diálogo entre eles. Falaram de seus familiares, de suas casas, do trabalho, das alegrias e das tristezas da vida. Toda tarde o homem, junto à janela, descrevia para o companheiro tudo o que podia ver lá fora, de modo que, deitado e impossibilitado de se levantar, este passou a viver aquelas cenas, povoando sua imaginação dos fatos que ouvia. Contava o narrador que a janela dava para um parque aprazível, onde crianças brincavam ao longe, namorados caminhavam abraçados, adultos riam e conversavam, e várias cenas curiosas se sucediam, dando uma movimentação especial ao cenário. Passaram-se dias. Em uma manhã, a enfermeira, ao adentrar o quarto, encontrou o homem da janela já sem vida. Chamou o médico, vieram outros enfermeiros e removeram o corpo. O outro, surpreso, permaneceu ali, profundamente consternado pela perda do companheiro, e mais tarde acabou sendo removido para a cama próxima à janela. E então, lembrando das descrições do companheiro, levantou-se com esforço para confirmar o cenário que o outro lhe descrevera, e qual não foi sua surpresa quando percebeu que, na verdade, além da janela havia apenas uma parede alta e branca. Perplexo, perguntou à enfermeira o que poderia ter levado o seu companheiro a descrever-lhe de maneira tão maravilhosa coisas que na verdade não existiam. E ela respondeu que aquele homem era cego e não podia ver nem mesmo as paredes. Talvez, disse ela, ele tivesse feito isso para ajudá-lo a suportar sua dor e a ter ânimo para chegar à cura. Prezado ouvinte, o Lar Meimei é um departamento do Centro Espírita Caminho de Damasco de assistência e apoio à família. Está localizado na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, número 1285, em frente à Praça Tancredo Neves, com acesso pelo portão lateral da Rua 7 de Setembro. Atende as pessoas que vão tomar sopas segundas e quintas-feiras, inclusive a moradores de rua, e famílias que buscam a cesta de alimentos uma vez por mês. Há também atendimento médico, palestras mensais por profissionais de diversas áreas, grupos de reflexão, atendimentos de necessidades eventuais, como enxoval para bebês e outros. O prédio do Lar Meimei encontra-se em reforma para melhor atender às suas finalidades. Ali funciona um grupo de AA, Alcoólicos Anônimos, e atividades ligadas ao movimento espírita, como curso de espiritismo e evangelização infantil para crianças de famílias espíritas. Mesmo assim, o atendimento prestado às famílias necessitadas não tem conotação religiosa, dirige-se a toda pessoa de qualquer religião. O Meimei não mantém convênios com órgãos públicos, dependendo apenas e tão somente de doações, contribuições diversas, bazar da Pechincha às sextas-feiras à tarde e venda de produtos de artesanato, doces e salgados. Caro ouvinte, o Meimei está aberto a qualquer tipo de doação, inclusive de produtos usados, seja para doação ou para venda no bazar da Pechincha, cujas novas e amplas instalações foram inauguradas nesta sexta-feira. Contate o Lar Meimei nos dias úteis pelo telefone 34710604 e fale com Enio ou Dolores. Desde já, o Lar Meimei agradece as colaborações.
Atenção, a última etapa do primeiro ciclo de palestras da USE. Nesta semana teremos os 2 últimos eventos deste primeiro ciclo de palestras de 2018 da USE Intermunicipal de Garça. Então, na terça-feira, dia 24 de abril, às 20 horas, haverá palestra na Casa Espírita Maria de Nazaré, na cidade de Lupércio, quando a expositora doutora Karina Rafaeli abordará o tema Liberdade e Jesus. Na sexta-feira, dia 27 de abril, teremos o encerramento do ciclo no Centro Espírita Caminho de Damasco, com a presença do expositor Paulo César Fernandes, filósofo e escritor espírita. O público terá a oportunidade de apresentar perguntas, dúvidas e questionamentos sobre qualquer assunto de espiritismo, numa conversa entre os presentes e o expositor. Os organizadores do evento pedem ao público que levem perguntas prontas. Atividades regulares do Caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, temos as sessões de aplicação de passes das 18 horas para os adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. O Caminho de Damasco também oferece ao público em geral o serviço de atendimento fraterno. Trata-se de um atendimento pessoal àquelas pessoas que precisam conversar sobre seus problemas ou mesmo apresentar suas dúvidas. Esse atendimento funciona durante toda a semana a partir do horário do passe. E amanhã, segunda-feira, às 20 horas, palestra no Caminho de Damasco, na Rua Gabriela, sobre o tema Nem Mágoa, Nem Esquecimento, com José Benevides Cavalcante, e em seguida, aplicação de passes. Na terça-feira, no Caminho de Damasco, estudo das obras Missionários da Luz e Estude e Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. Na quarta-feira, grupo de estudo de Espiritismo a partir do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e do Nosso Lar, de André Luiz. Ambas as reuniões, abertas ao público, têm início às 19h30. As atividades da evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei acontecem todo sábado a partir das 14 horas, no Lar Meimei. As evangelizadoras Cristiane, Mariana, Vanderly trabalham com as crianças de 4 a 6 anos. A Silvia e a Vandria com as crianças de 7 a 12 anos. O Vitor e a Regina com a pré-mocidade, adolescentes até 14 anos. As reuniões da Mocidade Espírita acontecem todos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, na Barão do Rio Branco, 597. Para quem quer conhecer o Espiritismo, temos no Lar Meimei, também aos sábados, e neste mesmo horário, às 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, ministrado pelo Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer e entrar em contato com o Tiago. Todo o curso é inteiramente gratuito. A palestra no CFEAC. E como acontece todas as segundas-feiras, o CFEAC de Vila Araceli está programando para amanhã às 20 horas mais uma palestra pública que é seguida de aplicação de passes. A palestra sobre o tema Honrai Pai e Mãe será proferida pela expositora Rosângela Souza de Marília. E atenção, ouvinte, ouça todos os sábados pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia é Notícia, o programa Flash 5 Minutos com Você, às 8h10 da manhã, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. Rápidas abordagens sobre temas espíritas. E aos domingos, às 14 horas, por esta mesma emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes e elucidativas cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. A biblioteca do centro aguarda a sua visita. É a Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco, na Rua Gabriela, 178, que continua à sua disposição para atendê-lo gratuitamente. Lá você tem acesso a uma grande quantidade de livros espíritas e espiritualistas, inclusive os romances, CDs, DVDs, com palestras e filmes, e você pode levá-los emprestados para ver tranquilamente em sua casa. Será muito bem atendido pelo casal Sônia e Augusto, que estão lá todos os dias da semana, a partir das 17h30 até as 20 horas. E, como todo domingo, a Sônia nos traz uma mensagem da semana. Os caminhos da vida.
Quando aqui aportamos para cumprir mais uma existência, temos dentro da permissão de Deus um caminho a percorrer. O de alguns é mais longo, o de outros é mais curto. O de alguns é mais tortuoso, cheio de meandros perigosos. O de outros é simples, reto, sem curvas assustadoras. Por que assim ocorre? Escolhe Deus aqueles que quer colocar no caminho mais fácil, deixando o mais difícil e complicado para outros? Qual seria o critério para colocar seus filhos nesses caminhos? Deus é todo justiça e amor e jamais privilegiaria alguns de seus filhos fazendo outros sofrerem. Cada um que aqui aporta já traz uma bagagem em seu espírito acumulada durante as outras encarnações já vividas. Deus não escolhe nenhum de seus filhos para este ou aquele caminho. São eles próprios que enveredam por aqueles que mais os atraem. Se plantamos espinhos, não poderemos colher flores. Mas, se plantamos flores, hoje caminhamos sentindo seu perfume. Nós mesmos construímos o nosso caminho. Se assim é, por que não escolhemos o mais agradável, sem curvas perigosas, o mais fácil de ser percorrido, a fim de chegarmos ao seu final mais rapidamente? Podemos também, durante a nossa caminhada, auxiliar sempre aqueles que se encontram à beira da estrada, com as mãos estendidas pedindo socorro, como também erguer os que se encontram no chão, sucumbidos pelo peso que carregam. Deus, nosso Pai, leva em consideração todas as nossas ações aqui na terra e, numa próxima caminhada terrena, nos coloca num caminho sem muitos percalços para que possamos pensar em ações mais nobres, na aquisição de mais virtudes, para sermos mais felizes. Conscientes de que nós mesmos escolhemos os nossos caminhos, não pela nossa vontade sem merecimento, mas pelo nosso passado já vivido e pelas nossas ações praticadas, saibamos viver desde já o nosso futuro, a fim de que, ao retornarmos, tenhamos uma caminhada mais fácil, sem nenhuma armadilha a nos estreitar nas curvas do caminho, para que sejamos mais felizes. Conquistando virtudes, combatendo defeitos, de Wanda A. Canuti, pelo Espírito Charles, editora M, nos traz luz, mostrando sempre o caminho do bem, da paz e felicidade. Venha buscar em nossa biblioteca. Até semana próxima. Passamos agora ao sorteio de um exemplar do livro Quem Tem Medo da Obsessão, de Richard Simonetti, que anunciamos no início desta edição. O livro sai para a ouvinte, residente na rua Tirso Pimentel, número 221, Jardim Frei Aurélio, Roseli Silva dos Reis. Parabéns, Roseli Silva dos Reis. Venha buscar o seu livro aqui na portaria da Unirádio até a próxima sexta-feira, no horário comercial. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão. E agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos que nos acompanharam nesta edição. E para encerrar, uma mensagem na voz de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar
sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.